A década de 1880 marca a primeira grande transformação do perfil na sociedade da freguesia do Senhor Bom Jesus do Itabapoana, quando passou a chegar migrantes de Campos dos Goytacazes para exercer profissões não relacionadas à produção agrícola e pecuarista. Foi a década que fez surgir uma nova elite, cujo poder desconfere em atividades laborais vitais para uma sociedade, bem como foi o início das manifestações culturais coletivas, além da devoção do Espírito Santo. Na década de 1880, tivemos o limiar da intelectualidade nos primórdios de Bom Jesus do Itabapoana. É como se estivesse entrando no período iluminista. O primeiro grande personagem que deu valorosas contribuições para a construção de Bom Jesus do Itabapoana, que tem destaque nessa obra, é o Dr. Leônidas Peixoto de Abreu Lima, o primeiro médico de formação a atuar em Bom Jesus. Possivelmente tenha chegado no final da década de 1870. Infelizmente, ainda não veio a público informações detalhadas sobre o Dr. Abreu Lima. Possivelmente veio de Campos dos Goytacazes, pois ele era amigo pessoal e responsável pela vinda do mais relevante personagem da história de Bom Jesus do Itabapoana, deixando legados notáveis no final do século XIX e no início do século XX, que chegou em Bom Jesus vindo de Campos em 1880. O Dr. Abreu Lima é um gigante de nossa história. Mesmo vivendo por um período relativamente curto em Bom Jesus do Itabapoana, talvez menos de 15 anos, porém intensos e marcantes, como teremos abordadas as participações de Leônidas Peixoto de Abreu Lima em eventos históricos, seja na esfera municipal ou na esfera nacional, como o que ocorreu em frente à sua residência, que era esse casarão localizado onde hoje está a agência do Bradesco, a qual a fotografia foi extraída da página Facebook do Espaço Cultural Luciano Bastos. O artigo Subsídios para a Organização da História de Bom Jesus do Itabapoana, de autoria de Jorge Renato Pereira Pinto e publicado em 1990 no jornal Norte Fluminense, nos dá o perfil econômico e institucional estruturado na freguesia do Senhor Bom Jesus do Itabapoana em 1884, no qual eu reporto parte do texto que está disponível no blog do jornal Norte Fluminense. Desta forma, Bom Jesus se organizava e possuía então farmácia, 2 padarias, 3 oficinas de sapateiros, alfaiate, celeiro, funileiro e 5 oficinas de ferreiro. Possuía também 2 hotéis, um bilhar, uma pilação de café, 3 olarias, 12 carpinteiros e 3 pedreiros. Suas lojas de secos e molhados e fazendas, no caso tecidos, eram em número de 29. Como forte era o café, o número de fazendeiros que se dedicavam a essa atividade e que eram proprietários de terras somava um total de 133. Em virtude dos desmatamentos progressivos que iam sendo realizados para a formação de lavouras, as madeiras de lei de melhor qualidade foram desaparecendo no município de Campos, e consta que só em Bom Jesus ainda podia se encontrar jacarandás. Entre os homens importantes de 1884, consta o nome do capitão Francisco Teixeira de Siqueira Sobrinho, que era subdelegado, inspetor de instrução pública e fazendeiro de café. O de Carlos Rodrigues Firmo, comerciante, proprietário de um hotel, do bilhar, de loja de secos e molhados e de fazendas, de uma olaria, além de possuir uma fazenda produtora de café. A do médico e ao mesmo tempo juiz de paz Dr. Leônidas Peixoto de Abreu Lima. A de João Pedro Lengruber, que além de fazendeiro de café, era também juiz de paz. O primeiro substituto do subdelegado era o fazendeiro de café José Dutra de Moraes Sobrinho, e o segundo também fazendeiro de café Francisco de Paulo Oliveira Leite. Mas o principal juiz de paz na freguesia de Bom Jesus era o comerciante de secos e molhados e de fazendas Herculano Rodrigues de Souza, destacando que entre todos os fazendeiros ainda tinham 2 madeireiros e fazendeiros de açúcar, Dona Carlota Vieira de Rezende e José Carlos de Campos.
de Jacó Furtado de Mendonça, em sua fazenda de São João do Monte Alegre, em Itabapoana. Fugiu desde o dia 4 de fevereiro de 1867 o seu escravo Bernardino Pardo, idade 38 anos, cheio de corpo, cabeça e cara grande, bastante barba, nariz grande e boca regular, olhos pequenos e tem um cestro de os virar como vesgo quando está conversando. Bons dentes e um da frente de cima lascado. Tem na falange do dedo do meio da mão direita uma tortura ocasionada de moer no engenho, e na esquerda teve um panarício no dedo índice que caiu a ponta, ficando rombudo. É tropeiro e andou muito na província de Minas, ferra e atalha. É serrador, tira formigas e é bom de serviço da roça e derribador. Usa fumar cachimbo. Quem o prender ou der notícia certa ao seu senhor, ou nesta tipografia, ou ao capitão Lages, de Porto de Santo Antônio, será bem gratificado. O período escravocrata de Bom Jesus do Itabapoana, inserido no contexto historiográfico da região noroeste fluminense, aponta que as fazendas existentes a partir de 1865 tinham poucos escravizados, tendo em 1869 69 fazendas e em 1873 havia 1.298 escravizados, entre homens e mulheres, resultando em uma média de 18 escravizados por fazenda. A população escravizada nas fazendas estava em declínio desde 1850, com a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu com o tráfico negreiro, passando os escravocratas a contar com seus reprodutores para aumentar o contingente. E depois veio a aprovação da Lei do Ventre Livre em 1871, que avançou mais ainda no processo de redução da mão de obra escravizada nas fazendas. É muito provável que os 1.298 escravizados apontados por Basílio Furtado em 1873 seja o maior contingente que existiu em Bom Jesus. E em 1884 já haviam 133 fazendas, o que reduziria a média para menos de 10 escravizados por propriedade. Inclusive temos no inventário de uma integrante da família Teixeira de Siqueira na Barra do Pirapitinga que consta a sociedade entre duas pessoas de um mesmo escravo. Entre os reprodutores que viveram nas fazendas de Bom Jesus do Itabapoana, temos identificado o velho Godêncio, que viveu em Pirapitinga na fazenda Harmonia, de Carolina Lengruber, irmã de Frederico Lengruber, gerando dezenas de filhos e centenas de netos, dentre os quais temos 2 ou 3 netos e netas que atualmente vivem em Pirapitinga com quase 100 anos cada, descendentes que fazem parte da família Germano. Temos ainda relevantes troncos familiares descendentes de escravizados que hoje constituem a sociedade bonjesuense, no caso as famílias Cosme, Caetano, de Paula, Florencio, Rosa e Miranda. É provável que Dona Maria Germano, que é homenageada na praça do bairro Sebastião Pimentel Marques, seja descendente do velho Godêncio. Não temos, até o presente momento, nenhum registro histórico que aponta sobre as consequências econômicas vividas em Bom Jesus do Itabapoana por conta da abolição da escravatura em 1888. O que temos no acervo do Espaço Cultural Luciano Bastos são alguns recortes de jornais do Sul Capixaba, noticiando algumas grandes fazendas de Guaçuí que haviam libertado seus escravizados meses antes da assinatura da Lei Áurea, indicando que essas propriedades promoveram algum tipo de transição na mudança da mão de obra. No caso da região noroeste fluminense, temos relatos sobre o aculturamento dos indígenas puris quando esses passaram a trabalhar nas fazendas que se instalaram na mata onde eles viviam, que pode ser uma hipótese a ser considerada pelo baixo contingente escravizado que observamos nas fazendas de Bom Jesus do Itabapoana. Retornamos a 1880, quando o Dr. Leônidas Peixoto de Abreu Lima convidou um amigo de Campos dos Goitacazes, que acabara de se formar como farmacêutico, a se mudar para a freguesia do Senhor Bom Jesus e comprar a farmácia normal de Manuel Camargo, que estava à venda. No momento em que o Dr. Abreu Lima fez o convite, enquanto Pedro Gonçalves da Silva se preparava para se mudar para Bom Jesus, inclusive com auxílio financeiro de seu pai, que era vereador em Campos dos Goitacazes para adquirir a farmácia, este veio a falecer, resultando na vinda também
da mãe e da irmã de Pedro Gonçalves da Silva Júnior, a mãe Maria da Costa e Silva e sua irmã Maria Cecília Lopes da Costa, que também acabara de ficar viúva e estava grávida do filho que nasceu em Bom Jesus de Itabapoana, e que foi um grande personagem na primeira metade do século XX, o general Fernando Lopes da Costa, um dos fundadores do Olímpico Futebol Clube e um dos artífices da emancipação definitiva de Bom Jesus de Itabapoana em 1938. Além de trazido a mãe e a irmã, o jovem Pedro Gonçalves da Silva Júnior, então com 20 anos, trouxe também a biblioteca que seria de seu pai, com um acervo que talvez tenha sido a primeira coleção literária de Bom Jesus de Itabapoana. Em 1881, ocorreram eleições gerais no Império e nas províncias, e o Dr. Leônidas Peixoto de Abreu Lima se elege deputado estadual pela província do Rio de Janeiro e se muda para a capital, se tornando o primeiro deputado estadual projetado em Bom Jesus de Itabapoana, mas deixando a cargo de Pedro Gonçalves da Silva Júnior a missão de cuidar dos enfermos, com ele na condição de farmacêutico de formação, atuando como médico prático, passando então a ser chamado pelos populares de Doutor Pedroca, pelo seu altruísmo e atenção com os mais desassistidos. Entre 1883 e 1884, chegou na planície bojesuense um personagem icônico, que ficou às bases de uma tradicional família de notáveis personagens na sociedade bojesuense até os dias atuais, o suíço François Tardin, que pelos moradores locais na época era chamado de Francisco Tardin. Seu arrojo empreendedor e as inovações que ele trouxe da Suíça na agricultura local lhe deu notabilidade, passando as terras que ele adquiriu do coronel Elias Nunes a serem denominadas até hoje como a Serra do Tardin. O suíço François era viúvo e tinha um filho chamado João, e ele conheceu uma jovem viúva, Dona Jesuína Furtado, filha de Francisco Furtado Costa, e por coincidência, ela também, viúva, tinha uma filha, alcunhada de Nhanhá. François casou-se com Jesuína e João com Nhanhá, e dos dois enlaces resultaram em mais de 20 filhos entre os dois casais, que se constituíram como os dois troncos genéticos da família Tardin em Bom Jesus de Itabapoana. Neste mesmo período, ou um pouco mais adiante, chegaram outros imigrantes europeus entre o Córrego Seco, Sesmarias, Bom Jardim e também na Serra do Tardin, nas famílias Boixá, da Suíça, o alemão Sigismundo Fassbender, os italianos das famílias Bunioli e Egídio. Em 1884, também chegou um grande personagem na história de Bom Jesus de Itabapoana entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX. Vindo de Minas Gerais, com seus irmãos, o coronel Luiz Vieira de Rezende estabeleceu em Calheiros, onde hoje está localizado o Recanto Beira-Rio, a Cachoeira da Perpétua e a Ponte dos Vieiras, fundando a fazenda Boa Fortuna. Luiz Vieira de Rezende também se destacou na história dos primórdios de Itapiruna, sendo integrante da primeira Câmara de Vereadores da então Vila de São José do Havaí em maio de 1889, sendo a primeira Câmara com maioria republicana ainda no período da monarquia, e o coronel Luiz Vieira de Rezende era um dos republicanos. Com a chegada de Vieira de Rezende e seus irmãos em 1884, podemos concluir que a Ponte dos Vieiras tem a sua primeira estrutura erguida por volta de 1885, com José Vieira na margem fluminense do Itabapoana e seu irmão Pedro Vieira na margem capixaba do Itabapoana e São José do Calçado, sendo que a história que deu o nome da ponte ocorreu no início do século XX, quando a ponte se danificou e precisava de uma grande reforma. Na época, Pedro Vieira de Rezende era prefeito de São José do Calçado. Outro irmão, Oscar Vieira de Rezende, era deputado estadual no Espírito Santo, e o coronel Luiz Vieira de Rezende, proprietário das terras da margem fluminense e grande interessado pelo restabelecimento da ponte. O acordo previa que os irmãos Vieira custeassem a reforma da ponte com a promessa do governador do estado, do Espírito Santo, ao deputado Oscar Vieira em ressarcir o valor investido. Só que, no período da reforma da ponte, o governador capixaba faleceu e o acordo verbal entre as partes ficou comprometido, e os irmãos Vieira tiveram que arcar com a reforma em definitivo. A década de 1880
fez surgir as primeiras bandas de música da história de Bom Jesus de Itabapoana, influenciados pela família Aquino Xavier, que se estabeleceu em Bom Jesus em 1875, vindo de Mar de Espanha, Minas Gerais, sendo eles os desbravadores de Bom Jesus do Norte. Inicialmente em 1880, com a banda do maestro Félix, que teve curta duração, e no final da década, em 1889, surgiu a Banda dos Garotos, também composta por descendentes dos três irmãos Aquino Xavier, entre eles o genial Samuel Xavier, que foi um dos grandes nomes da música brasileira na metade do século XX. Iniciava então o período em que surgiam as manifestações culturais coletivas. Em 1882, o padre José Guedes Machado deixa a paróquia do Senhor Bom Jesus de Itabapoana, depois de 15 anos de sacerdócio na freguesia, deixando legado no novo templo da paróquia e do trabalho humanitário prestados aos indigentes do Arraial de Santo Antônio durante a epidemia de varíola entre 1872 e 1874. No lugar de José Guedes Machado, chegou inicialmente o padre Afonso Tito Capellani, que permaneceu entre 1882 e 1884. Posteriormente, foi substituído pelo padre Horácio Teixeira, que ficou na freguesia do Senhor de Bom Jesus de Itabapoana entre 1884 e 1890. A partir de 1888, o Brasil viveu profundas mudanças políticas e institucionais, e isso refletiu diretamente na freguesia do Senhor Bom Jesus de Itabapoana. Inicialmente com a abolição da escravatura, processo que submeteu o país inteiro aos debates e formalidades para consumar o decreto, tendo, por exemplo, o capitão José Carlos de Campos nomeado para integrar a Comissão pela Libertação dos Escravos pelo Congresso Agrícola, com representatividade em toda a região. Tão logo se consumou a assinatura da Lei Áurea, em maio de 1888, o processo de mobilização dos republicanos se intensificou em todo o país. E na região norte fluminense, o movimento era liderado pelo Dr. Nilo Peçanha, que percorreu toda a região até o noroeste, abrindo os clubes ou centros republicanos, como ocorreu em outubro de 1888 em Bom Jesus de Itabapoana. Aqui em Bom Jesus, o apoio republicano era majoritário na sociedade, tendo como lideranças o movimento local de figuras como José Carlos de Campos e o Dr. Abreu Lima, que depois de exercer os mandatos como deputado, ele retornou para Bom Jesus e, na ocasião, exerceu o cargo de juiz de paz. A Conferência Republicana de outubro de 1888 em Bom Jesus de Itabapoana teve desdobramentos inflamados e violentos, conforme passo a relatar parte do artigo publicado no blog do Espaço Cultural Luciano Bastos. No estado do Rio de Janeiro, o movimento republicano viveu momentos de grande efervescência no período que antecedeu o 15 de novembro de 1889. Nesse contexto, Bom Jesus de Itabapoana foi palco de um conflito que teve repercussão nacional, envolvendo um dos grandes defensores do regime republicano na época, Nilo Peçanha. Com o avanço da campanha republicana após o fim da escravidão no Brasil, formaram-se diversos clubes e centros republicanos no território fluminense. O Clube Republicano de Campos foi criado em 1888, sob a liderança de Nilo Peçanha, que passou a percorrer diversas localidades do extenso município, pronunciando conferências a favor da instalação da República e estimulando a criação de clubes locais. E assim, no dia 21 de outubro de 1888, Nilo fez a conferência em Bom Jesus de Itabapoana, onde a maioria do povo é republicana, entrando nesse número as principais pessoas do lugar, tanto conservadores como liberais. Em determinado momento, porém, a polícia pratica agressão contra alguns dos presentes, o que inicia dias de tensão na região. O juiz de paz de Bom Jesus do Itabapoana, Dr. Leônidas Peixoto de Abreu Lima, relata o acontecido. Bom Jesus, 22 de outubro. O senhor Dr. Nilo Peçanha realizou ontem aqui uma conferência republicana, falando com muita moderação. Em frente à porta da casa da minha residência, a polícia agrediu fisicamente o importante fazendeiro Francisco Pinto de Figueiredo, por ter aderido à ideia republicana e provocava José Carlos de Campos e mais pessoas pelo mesmo fato. Travou-se um conflito e a polícia investiu de rifle contra o povo. O subdelegado de polícia, que estava presente, foi desatendido e espancado pelos soldados.
Intervim como primeiro juiz de paz para restabelecer a ordem e fui desacatado pela polícia que tentou me agredir. Fiz dispersar o povo que quis atacar o quartel em reforço das ofensas recebidas. Os ânimos estão exaltadíssimos, ausência completa de garantias. Também Nilo Peçanha explica o ocorrido. Bom Jesus, 22 de outubro. A autoridade mandou recolher a bandeira que flutuava na sacada do edifício onde realizei a minha conferência de propaganda republicana. Recolhi a bandeira a pedido das famílias e dos cidadãos que concorreram à conferência. A polícia, logo que concluiu a conferência, agrediu o importante fazendeiro republicano Francisco Pinto de Figueiredo e provocava o povo porque manifestava o seu entusiasmo pela República. Travou-se um conflito entre a força e o povo. O subdelegado de polícia foi esbordoado pelos policiais que trouxeram ordens superiores. Eu e o prestimoso juiz de paz, Dr. Leônidas Peixoto de Abreu Lima, fomos desacatados. Os ânimos estão exaltadíssimos. Ciente do ocorrido, o chefe de polícia da província do Rio de Janeiro, Dr. Barreto de Aragão, entra em contato com o delegado de polícia de Campos e ordena a ida do tenente Firmo à freguesia para inquirir o destacamento. Com a divulgação da notícia do deslocamento do tenente, um grupo de São José do Calçado parte para Bom Jesus de Itabapuana, a fim de defender os republicanos. Dr. Abreu Lima informa que continua a agitação nessa freguesia. Um bando de mais de 100 cavaleiros armados de garruchas e espingarda percorreu à meia-noite o povoado em busca da polícia vinda da cidade, para desafrontar a agressão feita ao povo. A força, porém, que tinha vindo já se havia retirado. O povo despertado acolheu os cavaleiros com vivas à República. Foram dadas descargas no quartel. Os cavaleiros prometeram voltar em maior número. O subdelegado está impossibilitado para acalmar a indignação do povo. Providências. Segundo o Dr. Barreto de Aragão, chefe da polícia da província do Rio de Janeiro, os cavaleiros eram em número de 40 e tantos, procedentes do Espírito Santo, e davam tiros e vivas à República, coagindo a autoridade e tentando assassinar os praças. O clima na região continua tenso, pois vários correligionários republicanos da região apontam que, caso haja instauração de inquérito realizado pelo subdelegado, haverá invasão do cartório. De Campos, o delegado de polícia, comendador João Gonçalves, parte para Bom Jesus de Itabapuana, levando consigo o capitão Sampaio a comandar 30 praças, tendo a recomendação do Dr. Aragão de realizar rigoroso inquérito para a punição dos implicados no conflito. Nenhum outro conflito, porém, é relatado, informando ao delegado ter o arraial restituir a tranquilidade. Na Câmara dos Deputados e na Assembleia Provincial, os acontecimentos em Bom Jesus de Itabapuana são temas da pauta. Oliveira de Campos solicita do Ministério da Justiça explicações sobre a interrupção realizada pela Força Pública, de conferência realizada por Nilo Peçanha em Bom Jesus de Itabapuana, enquanto o deputado por Campos, Francisco Portela, leva ao conhecimento dos presentes o desacato policial ocorrido em Bom Jesus de Itabapuana e pede explicação sobre as providências tomadas sobre o fato. Enquanto a ocorrência em Bom Jesus de Itabapuana ganha repercussão em vários jornais do país, Nilo Peçanha se manifesta no Monitor Campista e afirma a continuação de sua jornada em favor do movimento republicano. Orientada por telegramas insuspeitos e não contestados, a opinião nacional já condenou com severidade os atos de vandalismo da polícia no Itabapuana. E quem há por aí que ingênua e covardemente duvide ter sido o povo na pessoa dos seus maiores o provocado, inflamado e fisicamente agredido pela polícia, um dos poderes independentes e desmoralizados do país, não me fatigarei, porém, em desmontar-se a responsabilidade do desacato que sofreram os republicanos e as consequentes, legítimas e certas represálias. Cabe ao senhor delegado do termo ou ao senhor subdelegado da paróquia. Tais indivíduos são instrumentos inconscientes da vontade superior, e deles não me ocupo senão para rir-me de sua cegueira e de sua inépcia. A despeito, porém, de todo o acanalhamento policial de Bom Jesus, o Partido Republicano ficou ali constituído, tendo a maioria do eleitorado e as simpatias do povo. Agora, uma nota final. Continua a fazer conferências no interior e depois na cidade. Desafio o poder representado pelos seus esbirros a desacatar-me. Ainda não estou cansado de confiar na altivez e energia cívica dos meus concidadãos. Assinado Nilo Peçanha.
Em abril de 1889, foi a vez de Nilo Peçanha promover a Conferência Republicana em Laje do Muriaé. E como ocorreu em Bom Jesus do Itabapoana, em outubro de 1888, o evento teve a marca da violência, desta vez diretamente contra Nilo Peçanha, que foi alvo de apedrejamento e garrafadas no conflito entre republicanos e monarquistas, ficando esse episódio conhecido como as Garrafadas de Laje, em uma alusão à Noite das Garrafadas do Rio de Janeiro, que resultou na renúncia de Dom Pedro I. Voltando às Garrafadas de Laje, em situação de risco de morte, Nilo Peçanha fugiu, junto com alguns correligionários, para o Vale do Itabapoana, e entre esses estava o coronel Luiz Vieira de Rezende, que deu acolhida e abrigo ao então futuro presidente do Brasil em sua fazenda, a Boa Fortuna, em Calheiros. Segundo o relato de um dos netos de Vieira de Rezende, o amigo Guido Nunes de Rezende. No livro sobre a história de Nilo Peçanha, consta que ele se refugiou para Arrozal de Santana, que se localiza próximo à fazenda Boa Fortuna, onde ele estava escondido enquanto a polícia realizava buscas na região atrás dele. Uma observação histórica que podemos concluir até aqui é o fato de Bom Jesus do Itabapoana ter sido, desde os seus primórdios, desbravado e fundado com a atual sede do município como a freguesia do Senhor Bom Jesus, tendo a Barra do Pirapitinga como parte integrante deste território, além dos arraiais do entorno que eram vinculados à freguesia. No caso, Arrozal de Santana, atualmente Rosal, Santo Antônio, hoje Calheiros, Vargem Alegre, atualmente Pirapitinga, e Santo Antônio da Liberdade, atualmente Carabuçu. A observação faz parte desde a fundação do patrimônio do Senhor Bom Jesus do Matozinhos, tendo como primeiro capelão o fundador da Fazenda da Liberdade, e por consequência quem iniciou o povoamento do arraial de Santo Antônio da Liberdade, hoje Carabuçu, o padre Germano Gonçalves da Silva Xavier. Quando foi constituído o curato do Senhor Bom Jesus, entre as autoridades nomeadas estava outro desbravador de Carabuçu, Jacó Furtado de Mendonça, como subdelegado substituto, e ainda Ramiro Mendes Ourique, de Rosal, como escrivão interino da subdelegacia. Tivemos ainda, em 1884, o nome de João Pedro Lengruber, da Vargem Alegre, figurando entre os juízes de paz substituto da freguesia do Senhor Bom Jesus, considerando ainda que nas listagens de fazendeiros publicadas no Almanac Leimert entre 1856 e 1884, constam os nomes de proprietários dos arraiais de Santo Antônio da Liberdade, Vargem Alegre do Pirapitinga, Santo Antônio do Rio Preto e Arrozal de Santana, vinculados à freguesia do Senhor Bom Jesus do Itabapoana. Do atual território pertencente ao município de Bom Jesus do Itabapoana, ainda não constavam como vinculados à freguesia no século XIX as regiões da usina Santa Maria e Serrinha, que foram possivelmente desbravados a partir de imigrantes vindos de Campos dos Goitacazes, sem ligação alguma com os nomes que iniciaram o desbravamento e fundaram o patrimônio do Senhor Bom Jesus do Itabapoana. A força econômica e a diversidade da sociedade que se construía a partir de 1850 muito se dava pelas dimensões territoriais da freguesia composta por sua sede e seus arraiais do entorno. Com a proclamação da República, o país inteiro foi tomado por uma atmosfera de euforia política, que teve como consequência diversos movimentos emancipatórios, e em Bom Jesus do Itabapoana não foi diferente. Só que, como as coisas se deram a partir de 1890, o resultado não saiu como esperado para absolutamente ninguém envolvido no processo. E aquela freguesia que surgiu
entre 1847 e 1850 como uma surpreendente força econômica, passou a viver mudanças institucionais que impactarão nos destinos de toda a sociedade dessa freguesia por mais de 30 anos. Esses detalhes serão abordados com o necessário olhar crítico no 6º e último episódio desta produção.